Pessoal, bom dia, tudo bem? Já fui apresentado, mas é sempre bom recapitular. Então, sou o Jefferson Bittencourt, sou nutricionista e sou de Brasília. Sou entusiasta aí da área da saúde intestinal e da conexão com a nutrição e também com os micróbios. E hoje fui convidado a palestrar aqui para vocês dentro dessa temática, que é justamente o eixo intestino-cérebro. Então, a gente vai discorrer durante uma horinha sobre essas conexões, como a nutrição tem muito impacto na saúde mental por meio do intestino e também como a saúde mental impacta a saúde intestinal. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa via de mão dupla, tudo bem? E apresentando um pouquinho minha equipe, hoje, essa aqui é a equipe do Consciência Nutricional. Então, Samuel, Camila, Yasmin e Léo, todos são nutricionistas agora já. Camila está no finalzinho, mas todos já estão bem encaminhados na vida e, assim, só agradecê-los há mais de um ano junto comigo aí, ajudando nos estudos, debatendo casos clínicos, enfim, todo mundo crescendo junto e fica o estímulo. Então, se juntem a pessoas que realmente busquem o mesmo objetivo de vocês, que almejem os mesmos objetivos de vocês, porque todo mundo só tem a ganhar. Então, não tem essa questão de concorrência, etc. A nossa classe deveria ser um pouco mais unida. Fica o convite também para acompanhar o perfil do Consciência. Então, lá no Instagram, a gente está constantemente publicando textos técnicos científicos, opiniões importantes sobre assuntos dentro da nutrição. Eu acho que pode ser bem agregador a vocês. E sem muitas delongas, eu gosto sempre, entrando nesse assunto de microbiota, de trazer palavras ou frases importantes de pessoas que realmente estudavam a fundo o assunto. E dentro de microbiota, ninguém melhor do que o Louis Pasteur. Então, ele que foi um grande estudioso das bactérias e da relação delas com a nossa saúde humana. E quando a gente pensa na microbiota em si, olha só o que o Louis Pasteur já falava 2 séculos atrás. Primeiro, o papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. E ele ainda trazia, senhores, são os micróbios que terão a última palavra. Então, há mais de 2 séculos, ele é um cara extremamente visionário, já tinha uma noção, uma dimensão do quão importante essas bactérias são para a nossa saúde humana, e como hoje a gente vai entendendo com o avanço da ciência, o quão importante é estudarmos e entendermos minimamente como elas se comportam mediante a alimentação, para aí sim conseguir mudar a vida das pessoas por meio da alimentação e passando também por essa microbiota. Entendendo um pouquinho da conjuntura atual que a gente vive, vamos contextualizar. Hoje, nós vivemos primeiro, principalmente em termos de sistema imunológico, nós vivemos uma época de sedentarismo, em termos de estilo de vida, de dietas restritivas em que sentido? Restritivas em termos de nutrientes, em termos de nutrição. Então, dietas com pouco conteúdo de vitaminas, minerais, compostos bioativos. Vivemos ainda, justamente por conta dessa dieta restritiva, em termos de diversidade alimentar, essas falhas, essas faltas nutricionais, e também, por outro lado, falta de um lado e sobra do outro. Então, vivemos uma situação onde as pessoas se alimentam muito por questões de estresse, de estilo de vida, entre outras, de alimentos com alta densidade energética, ultraprocessados e pobres nesses micronutrientes. Tudo isso acaba culminando numa dieta pobre, e se a gente entender que essa dieta pobre leva a um status nutricional subótimo, então aquém do que deveria, a gente somando esse status nutricional subótimo com a poluição ao cigarro, com o estresse crônico, com perturbações e privação de sono, que também é bem recorrente na população, com o consumo excessivo de álcool e muitas vezes o exercício prolongado, excessivo também pode ser danoso, nós vemos que, no final das contas, nós podemos observar um comprometimento imunológico e, consequentemente, um maior risco de infecções. Por que eu estou contextualizando isso aqui? Não só por esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, onde nosso sistema imunológico tem sido tão abordado, mas também porque a gente tem que lembrar que o nosso sistema imunológico é que vai conseguir controlar as bactérias que crescem no meu organismo. Não só as patogênicas, mas aquelas que habitam o meu organismo saudável. Então, qualquer problema que eu tenho em termos de resposta imune, por qualquer um desses fatores,
pode estar alterando a minha microbiota de forma negativa e, consequentemente, gerar repercussões negativas à minha saúde. Então, essa é a nossa introdução básica aqui. Quando a gente pensa em nutrientes, em nutrição, resposta imunológica, primeiro lembrando alguns pontos importantes. Nós temos a resposta imune em termos de barreiras físicas e químicas e também em células imunológicas, e que são classificadas comumente em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Independente de qual desses pontos da resposta imune nós estamos falando, eles dependem de micronutrientes. Então, não só a vitamina D, como tem sido falado, não só zinco, não só vitaminas complexo B, mas todos os micronutrientes geram impacto na resposta imunológica. Então, qualquer carência nutricional pode gerar uma deficiência em resposta imunológica. E aqui a gente consegue ver, então, vitamina C, D, A, E, B6, B12, B9, zinco, ferro, cobre, selênio, todos são essenciais para que a gente tenha uma qualidade imunológica ao longo da vida. E fica a dica, eu sempre coloco os títulos aqui dos artigos, joguem no Google escolar, então Google acadêmico, joga o título do artigo, baixem, leiam com calma. A palestra sempre vai ser muito mais expositiva, a gente não vai entrar em discussões tão enraizadas assim, já que o tempo é limitado e eu tento trazer uma gama ampla aí de assuntos para a gente prosear, tudo bem? Então, quando a gente observa aqui, onde cada micronutriente entraria, a gente vê que, por exemplo, integridade dessa barreira epitelial. Aí vem vitamina A, D, C, E, B6, B12, ferro. Depois, resposta imune inata, resposta imune adaptativa. Todas são dependentes de micronutrientes, todos. Então, a gente tem que destacar, aqui um zoom para vocês observarem mais de perto, a importância de estar bem nutrido para ter uma resposta imune adequada. E, lógico, não depende só de micronutrientes, mas a gente pode enxergar que depende também de fibra. Então, olha que maravilha. Esse slide ele mostra para a gente a fibra dietética ao ser metabolizada, então, comer vegetais. Essa fibra, ao ser metabolizada pelas bactérias que habitam o nosso intestino, podem produzir alguns que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, aqui especialmente o butirato, e esse butirato, ele gera uma interação extremamente complexa e rica com o nosso sistema imunológico, de melhorar a barreira intestinal, de melhorar a resposta de células imunológicas. Então, também, o consumo de fibra é essencial para a resposta imunológica. E as pessoas hoje, infelizmente, tendem a ter uma dieta, pobre no consumo de fibras de um modo geral. E tudo isso, como a gente já acabou de comentar, pode culminar numa resposta imune deficitária, e essa resposta imune deficitária possibilitar o crescimento de bactérias patogênicas. Então, gerar esse desequilíbrio a nível de microbiota intestinal. Após essa breve introdução, está fazendo uma conexão entre resposta imune e saúde intestinal e microbiota, agora a gente vai adentrar um pouco mais na nossa temática central, que é justamente o eixo intestino-cérebro, entender como funciona essa conexão. Primeiro, eu gosto muito de imagens representativas. Então, olhem só as bactérias aqui pintando e bordando com o cérebro. E a gente vai ver que realmente isso acontece de forma bem intensa. Elas conseguem impactar a nossa saúde mental por N mecanismos, que é o que a gente vai tentar elucidar um pouquinho ao longo da nossa palestra de hoje. Esse impacto da microbiota na saúde mental e no estresse, consequentemente, parece que ele começa desde o nascimento. Então, olhem só o título do artigo: estresse e microbiota. Será que a microbiota pós-natal programar o nosso eixo hipotalâmico pituitário adrenal para uma resposta maior ou menor ao estresse? Essa é a pergunta do artigo. O que existe nesse artigo? A desbiose, o desbalanço das bactérias na infância, após o nascimento, já pode favorecer com que na fase adulta, uma pessoa, ao receber um estímulo estressor externo, manifeste muito mais esse estresse. Então, tem uma resposta a nível de cortisol muito mais aumentada. Vai ser um dos nossos focos aqui hoje. É entender esse eixo intestino-cérebro, focando um pouco mais nessa resposta ao estresse, que é uma das
principais, mas uma das vertentes bem importantes dessa conexão. E eles mostram que isso é verídico, em modelo animal, que quando há desbiose após o nascimento, quando recebido o estresse na fase adulta, esse ratinho manifestava o estresse, ele respondia pior a esse estresse. Então, parece que essa microbiota consegue impactar desde o nascimento. A gente vê que essa conexão eixo intestino-cérebro não para só na questão do estresse, mas a gente vê, por exemplo, um termo muito dito por vários, né? Uma pessoa enfesada, e enfesada, se a gente parar para analisar a palavra em si, quer dizer, remete a cheio de fezes, né? Uma pessoa que não consegue eliminar as fezes, ou seja, uma pessoa constipada. Mas no dia a dia a gente vê que a palavra enfesada a gente usa para falar de uma pessoa raivosa, estressada, pavio curto, né? E sim, existe uma conexão muito forte entre o intestino e o humor, e os nossos pensamentos e ansiedade, não só estresse, mas também outras questões. E realmente, o conhecimento popular já nos traz essa ideia, e eu acho interessante como até nas, entre aspas, nas ofensas entra essa discussão. Então, quando a pessoa está lá te fazendo raiva, está estressada, o que você fala para ela? Fulano, vai cagar. Por quê? Porque você, na verdade, quer que ela desenfeze, que ela elimine as fezes, deixe de ser constipada e fique bem de humor. Então, a gente vê como a microbiota, a saúde intestinal já consegue impactar, e isso já é um conhecimento popular. Agora a gente vem com a ciência, estudando e vendo como é que funciona essa conexão. Então, a gente vê que um bate-papo, né, entre as fezes, ô, seu merda, tô tentando, seu bosta, enfim, como a constipação é um fator que realmente afeta o nosso psicológico. E aqui a gente vai discutir quais são as vias pelos quais essa regulação acontece. Então, é uma via de mão dupla, primeiro. Começa-se por esse eixo que a gente consegue aqui. Nós temos uma conexão forte via nervo vago. Então, o nervo vago, eu brinco, que é como se fosse uma via expressa que conecta o cérebro ao intestino. Então, ele sente muito o que acontece no intestino e manda essas mensagens para o nosso cérebro diretamente. 80% dessas fibras, elas são aferentes, dessas fibras nervosas são aferentes. Elas aferem o que está acontecendo e mandam essa mensagem para o cérebro. E 20% são eferentes, que mandam o que o cérebro está sentindo para o intestino. Além dessa conexão via nervo vago, a gente pode pensar também aqui via sistema circulatório. Então, via hormônios, nesse caso aqui a gente vê, por exemplo, o cortisol caindo na corrente sanguínea e impactando a saúde intestinal, e também metabólitos produzidos pelas bactérias, não pelo estímulo do nervo vago, mas ao cair na corrente sanguínea, conseguirem impactar nossas emoções. Esse eixo, então, a gente tem o nervo vago como principal mecanismo, temos imunomediadores e inflamação, temos neurotransmissores e também temos algumas células específicas, as células endócrinas, que também, por meio da secreção de insulina, conseguem modular a minha mentalidade. Aqui, por exemplo, na saciedade. Então, o GLP-1, que é uma incretina produzida no intestino quando eu tenho estímulo de fibra, a fibra é fermentada pelas bactérias, gera aquele desastre de cadeia curta, que eu comentei agora há pouco, eles conseguem estimular uma célula intestinal que produz GLP-1. Esse GLP-1 consegue ir lá do cérebro e gerar saciedade. Então, a gente vê que é mais um mecanismo. Nós temos o cortisol, que a gente falou e vai aprofundar. Nós temos as emoções também, serotonina, dopamina, etc. E nós temos também saciedade, fome e saciedade sendo regulada pela microbiota, pela saúde intestinal. Aprofundando um pouquinho mais, como eu comentei, 80% das vias, elas aferem o que está acontecendo no intestino e mandam esse recado para o cérebro. Então, é muito importante o cérebro sentir o que está acontecendo, e se o intestino está bagunçado, ele sente isso e gera manifestações sistêmicas, como, por exemplo, a produção de cortisol. Tá? E quando a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa via de ida do nervo vago, a produção, expressão e até o turnover de alguns neurotransmissores, alguns fatores, ela é regulada por essa via. Então, aqui é um fator neurotrófico derivado do cérebro, então esse BDNF. E ele é regulado pelo nervo vago a partir do que ele sente no intestino,
que eu estou trazendo para vocês? Que o cérebro produz um fator que aumenta a neuroplasticidade, aumenta as conexões cerebrais, quando ele é estimulado por questões, por ligantes lá no intestino, tá? Proteção da barreira intestinal, modulação dos nervos aferentes, produção de metabólitos e regulação imune da mucosa, tudo isso acaba sendo impactado por essa conexão de ida. Já a volta, então, aí entrando um pouquinho mais nessa ida, aqui a gente vai, como eu falei para vocês, focar um pouquinho mais no cortisol, nessa resposta do estresse, e aqui a gente pode ver, por exemplo, um dos mecanismos. Quando eu tenho desbiose, então aquele desbalanço das bactérias no intestino, e que isso gera um perfil de bactérias mais patogênico, isso gera uma resposta imunológica pró-inflamatória, né? Que vai combater esses patógenos. Mas essa resposta pró-inflamatória, ou essas células imunológicas liberarem prostaglandinas da série par, que são pró-inflamatórias, e interleucinas como 1 e 6, elas conseguem estimular o nosso hipotálamo a ativar o eixo HPA, aumentando a produção de cortisol, que tem um efeito anti-inflamatório. Então, é um dos mecanismos pelos quais o corpo tenta diminuir a inflamação. Só que diminuir não combatendo o patógeno nesse sentido, mas só diminuir a resposta inflamatória. Então, a gente vê que o cortisol ele tem a sua função sistêmica. O problema é o excesso. O problema é sempre o excesso. E isso aqui de forma crônica, tá? A via de volta, nós vemos aqui como o cérebro consegue impactar a produção de muco, a motilidade, a permeabilidade intestinal e também a regulação imune. E aqui, por exemplo, quando eu tenho lá no cérebro um gatilho de estresse, isso muda o meu perfil de produção de neurotransmissores, diminuindo a produção, por exemplo, de serotonina, que é o que me acalma, me deixa tranquilo, aumentando a produção de outras vias, né, das quinolininas, por exemplo, que são vias mais inflamatórias. E essa resposta também consegue aumentar a ativação da nossa adrenal, do córtex da adrenal especificamente, aumentando a produção de cortisol. Lembra que o cortisol tem um efeito anti-inflamatório, então, teoricamente, isso seria bom, teoricamente. Teoricamente. Por quê? Nós temos que lembrar que nesse epitélio intestinal, uma das barreiras que nós temos à frente desse epitélio é a barreira de muco. Esse muco que protege o nosso intestino contra a entrada de bactérias patogênicas. O cortisol, por ter um efeito anti-inflamatório, ele diminui essa produção do muco. Esse muco, ele aumenta uma resposta inflamatória. Como esse cortisol tem efeito anti-inflamatório, ele diminui essa produção de muco, deixando, na verdade, o nosso organismo mais suscetível a infecções bacterianas. E quando eu tenho aqui, por exemplo, o epitélio intestinal danificado, essa inflamação sistêmica também afeta o epitélio da barreira hematoencefálica, que é um segundo filtro que nós temos no corpo, que separa o sangue do cérebro. Então, o primeiro filtro maior, que é o intestino, que seleciona o que vai entrar ou não no nosso organismo, quando danificado, essa resposta inflamatória também danifica o segundo filtro, que separa o sangue do cérebro. E com isso, vai ter uma neuroinflamação. E essa neuroinflamação pode se manifestar e gerar perturbações na produção de neurotransmissores, como, por exemplo, da serotonina. No cérebro inflamado, eu tenho um desvio de rota. No lugar de produzir serotonina e melatonina, a serotonina me deixa tranquilo e melatonina me faz dormir com qualidade, eu tenho a produção das quinolininas, que é uma via com substâncias que são mais pró-inflamatórias e que acabam gerando uma queda nos outros neurotransmissores, possibilitando, aumentando a chance de ansiedade, de perturbação do sono, causada por uma neuroinflamação que pode advir de uma saúde intestinal inadequada. Tudo bem? Aqueles ácidos graxos de cadeia curta que a gente comentou, eles têm impacto direto na saúde mental também. Então, o butirato, que é produzido a partir da fermentação de fibra pelas bactérias, ele diminui a neuroinflamação, mas o papel é essencial das fibras. Ele diminui a permeabilidade da barreira hematocefálica, então ele diminui aqueles furos no filtro que separa o sangue do cérebro. O propionato, um outro ácido graxo de cadeia curta, ele aumenta a saciedade. A gente vê essa resposta cerebral sendo totalmente dependente da saúde intestinal. E, Jefferson, como é que eu faço para produzir butirato? Eu tenho que comer fibra, tá? Diversas, vegetais diversos.
especialmente a inulina, um tipo de fibra que gera uma produção maior de butirato. Então, banana verde, batata Yacon, batata doce, cebola, aspargo, quais são exemplos. Aqui eu queria destacar o seguinte: vegetais. Qualquer vegetal tem que estimular o consumo. Frutas, hortaliças, todos os vegetais que têm fibra, acaba corroborando de uma forma, de um modo geral, para a saúde intestinal. Mas, Jefferson, será que também o cérebro impacta na saúde intestinal? Pelo visto, sim. Então, há essa conexão. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, o que a gente vê? Que, nesse estudo, por exemplo, a dispepsia funcional, que é a má digestão, então refluxo, azia, queimação, empachamento, isso caracteriza a dispepsia funcional, ela pode ser causada pela ansiedade. Então, a ansiedade, ela precede a dispepsia funcional. Então, no acompanhamento de 10 anos, as pessoas primeiro eram ansiosas, depois manifestavam a dispepsia funcional. Além disso, aqui o estresse, se sentir continuamente estressado, é um dos maiores fatores associados ao refluxo gastroesofágico. Então, comer sobre estresse, afetando a digestão aguda. Além disso, aqui a gente vê o quadro de síndrome do intestino irritável, um quadro extremamente complexo de saúde intestinal, também sendo perturbado pela saúde mental. Então, a genética pode favorecer, a dieta, os antibióticos, a microbiota desde o nascimento, mas também o estresse. Então, o estresse como um gatilho para essa perturbação da microbiota, corroborando com um prejuízo da saúde intestinal. E aí, outro ainda, doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente tem que lembrar, uma doença de Crohn, uma colite ulcerativa, elas têm que existir uma base genética para elas se manifestarem, mas olha só quais são os fatores que devem existir para desencadear a desbiose. E quando entra a desbiose, nós temos medicamentos causando desbiose, antibiótico, anti-inflamatório esteroidal, infecções, sedentarismo, fumar, a dieta principal e o estresse, mais uma vez. Então, o estresse, por poder desencadear uma desbiose, somado a uma suscetibilidade genética, pode culminar numa colite ulcerativa ou numa doença de Crohn, numa doença crônica intestinal, tá? Então, resumindo esse início nosso, são perceptíveis as conexões entre a microbiota e a saúde mental, desde mudanças no padrão da microbiota até alterações na permeabilidade são responsáveis, a microbiota em si, mas também a hiperpermeabilidade intestinal, e também existe uma conexão entre os balanços psicológicos desencadeando os tubos gastrointestinais. Então, é uma via de mão dupla, como a gente falou. Eu gosto de trazer sempre, isso é algo que eu venho estudando há um tempinho, já há mais de 5 anos, quais são os principais fatores que afetam essa microbiota e, consequentemente, podem impactar minha saúde mental. E aqui a gente pensa, a idade, higiene, fármacos, o meio ambiente, infecções, mas o principal que a gente vai dar foco é a dieta, tá? Dieta e o estilo de vida. E estudando isso aqui mais a fundo, eu cheguei aos 21 principais fatores nutricionais que seriam capazes de promover uma saúde intestinal ou uma doença intestinal, tá? Uma desbiose. E aí, dentro desses fatores, aqui tem uma lista dos 21, eu vou destacar, a gente vai conversar sobre alguns deles. Isso aqui é algo que eu abordo profundamente, é algo que gera muita discussão, é algo complexo. Aqui a gente vai dar uma destacada em alguns principais. Aproveitando o ensejo, fica o convite. Eu tenho hoje um curso de microbiota e saúde intestinal com 10 horas de duração, onde eu abordo isso, técnicas, manejo, etc. Link lá no meu perfil aqui no Instagram. Então, fiz o merchan, agora vamos continuar. Dentro desses principais fatores aqui, que são os que eu considero quando eu vou avaliar meu paciente, ele pode ter um, ele pode ter 10, ele pode ter nenhum desses fatores, mas eles são os principais que normalmente geram distúrbios da nossa microbiota. A alimentação é o principal. E quando a gente pensa na alimentação de forma macro, a primeira coisa que nos vem à mente é alimento versus produto alimentício. Então, o alimento, ele sempre vai ser muito mais rico para a gente e para a microbiota. Então, aqui a gente vê um alimento não processado, uma dieta não processada, leva substrato energético para as bactérias, gerando uma alta diversidade bacteriana
E a partir disso, essas bactérias vão produzir substâncias benéficas para nós. Vitaminas, acho que depois que eu comentei, por exemplo. Ao passo que a dieta refinada, eu recebo muito nutriente, glicose, etc. As minhas bactérias não. Então, elas diminuem em termos de diversidade, não produzindo muita coisa boa para mim. Então, gerando um superávit ou até uma superalimentação desequilibrada da nossa saúde. Aprofundando aqui, nós temos outro ponto que é importante, a genética, mas ela não é determinante, mais uma vez. Ah, porque na minha família tem um risco genético e tal. Ela não é determinante. Então, como a gente pode ver aqui, o título do artigo, o meio ambiente domina, se sobrepõe à genética em mudar, em determinar a microbiota intestinal. E o que é o meio ambiente? O meio ambiente é o que eu crio para o meu corpo, em termos de local onde eu moro, hábitos que eu tenho de sono, de estresse, de tudo, a minha alimentação, a antropometria, então, meu peso corporal, minhas medidas, minha saúde sistêmica, impacta a microbiota que está dentro de mim. Então, tudo isso é muito mais determinante do que a genética. Então, não posso colocar culpa na genética. A minha parcela de responsabilidade existe, fortemente, tá? Entrando um pouco mais no cortisol, então, entender e lembrar qual que é o papel do cortisol no corpo. Primeiro, ele oscila, né, de forma diária, então ele está mais alto de manhã e mais baixo no dia, oscila de acordo com o circadiano. Ele também responde ao status glicêmico, hipoglicemia, gera aumento do cortisol. Ele também responde ao estresse e também responde a um estímulo inflamatório. Independente da resposta do que gere o estímulo, ele vai aumentar e ele vai gerar manifestações sistêmicas padrões. Então, não é assim, ele foi estimulado por uma questão inflamatória, ele só vai ter efeito anti-inflamatório. Não, ele vai ter efeito sistêmico. Foi estimulado por uma hipoglicemia, ele vai ter efeito só de regular glicemia. Não, ele vai ter efeito sistêmico. Então, o efeito dele sempre vai ser sistêmico. Quais são as principais funções do cortisol? A gente entendeu o problema do excesso dele. A gente já falou da modulação da resposta inflamatória e também do sistema imunológico, tendo uma atividade imunossupressora, o que, para quem a gente quer uma resposta imune adequada, isso é horrível, inclusive contra patógenos. Por isso que a gente imagina até que nesse momento de pandemia de estresse, nós estamos mais suscetíveis a infecções, porque o estresse abaixa a nossa resposta imunológica. A glicorregulação, como a gente falou, e também o balanço hídrico. Então, ele aumenta a retenção de líquido. Pessoas às vezes reclamam de inchaço, etc. Pode ser estresse, cortisol alto, pode ser inflamação, cortisol alto, tudo isso corroborando com essa resposta. Então, aqui a gente vê o padrão adequado de cortisol, seria um pico pela manhã e ele caindo ao longo do dia, mas infelizmente a gente hoje fica nesse alto o dia inteiro, que vem estresse, vem resposta inflamatória, vem tudo, a gente acaba tendo isso desbalanceado. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão do estresse, do estresse? Primeiro, o estresse, o cortisol, na verdade, uma noite de sono mal dormida já é capaz de aumentar o cortisol, como a gente pode ver aqui. Então, aqui, nesse caso, foram 5 noites, desculpa, tem outro com uma noite, 5 noites mal dormidas, aumentando o cortisol. E esse cortisol aumentando a produção de glicose e a resistência à insulina. Então, estando envolvida com esse metabolismo da glicose, piorando esse metabolismo, corroborando com o quadro de diabetes. Noites mal dormidas por aumentar o cortisol. Lembrem que a desbiose causa aumento crônico do cortisol. Então, também corrobora por esse mecanismo com a piora da resposta glicêmica. Aqui, uma noite de restrição de sono foi capaz de alterar os níveis de cortisol e de leptina, prejudicando essa saúde. Então, aumentando os níveis de cortisol, como a gente pode ver aqui de forma significativa, podendo prejudicar nossa saúde sistêmica. O cortisol também está associado com saúde cardiovascular. Então, os indivíduos aqui que tinham os níveis mais altos de cortisol, aqui no Q4, eles tinham uma chance aumentada de risco cardíaco e também de diabetes. Tá? O cortisol também prejudica hipertrofia. Então, todas as vias anabólicas são inibidas pelo cortisol, ele é um hormônio catabólico. E a gente pensa, então a saúde intestinal, Jefferson, além de mexer com o cérebro por meio desse mecanismo, pode afetar a hipertrofia? Pode. Pessoa muito estressada, pessoa com desbiose, ou pessoa que
enfim, está com a hipoglicemia constante ou com alterações que geralmente cortisol, privação de sono, por exemplo, também pode ter prejuízo na hipertrofia muscular. E se a gente consegue diminuir esse cortisol por meio da saúde intestinal, nesse caso, a gente vê melhora glicêmica, melhora da saúde muscular, dos ossos, da pele, melhora da resposta cardiovascular, da saúde hepática e também do peso. Realmente uma melhora sistêmica causada por um desses mecanismos. Intestino, cérebro impactando na saúde de forma sistêmica. A gente vê que um outro agente que aumenta a chance de uma resposta exacerbada ao cortisol é o café. Então, eu sou um apaixonado pelo café, gosto bastante, tomo com frequência, mas a gente tem que saber. Ele aumenta a produção de cortisol. Então, se eu tenho uma pessoa inflamada, ele vai aumentar a produção de cortisol. Se eu tenho uma pessoa que recebe uma resposta de estresse, como esse estudo aqui mostra, o estresse mental e o estresse físico, quando a pessoa está sob efeito da cafeína, ela tem picos de cortisol mais altos. Ou seja, ela vai sofrer mais com esse cortisol. Aí já viu que é bem tanto em homens quanto em mulheres. Tá? Então, quando a gente soma a cafeína com o estresse físico, aí vem a nossa alimentação, a nossa atividade física, o sedentarismo, o estresse físico, mais o estresse mental, do trabalho, da família, etc., isso gera perturbações nesse cortisol e pode gerar manifestações na saúde intestinal e tudo isso que a gente vem conversando. E para a gente entender como realmente é muito clara essa conexão entre as bactérias e a nossa saúde mental, hoje nós temos estudos que tratam os psicobióticos, então bactérias possivelmente probióticas impactando na saúde mental diretamente. A gente vê como realmente isso acontece. Isso não é só hipótese científica, etc. Isso realmente acontece. Esse é um estudo onde ele testou probióticos para modulação cerebral. Queria destacar uma primeira coisa aqui, pessoal. Eu não estou falando e reforçando o uso de probiótico para tudo. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é o tipo de evidência que mostra para a gente o seguinte: caramba, realmente, as bactérias intestinais mexem na resposta mental, na saúde mental. Eu não preciso mexer na saúde intestinal por meio de, possivelmente, probióticos, mas sim por meio da alimentação e do estilo de vida. Começando, inclusive, pela mastigação adequada. Afirmo para vocês, a pessoa pode ter uma alimentação perfeita. Se ela não se alimentar da forma correta, mastigando, prestando atenção e digerindo bem, ela não vai ter saúde intestinal. Tá? Então, esses estudos mostram para a gente esse impacto. Não é para valorizar o probiótico só para escrever probiótico. É para valorizar a saúde intestinal. Tá bem? Então, vamos lá. Nesse estudo aqui, eles testaram 25 pessoas, testaram uma escala de ansiedade e de depressão, e testaram 2 probióticos, lactobacillus helvéticos e bifidobacterium longo. Tá? E o que eles viram de resposta? Primeiro, todos os parâmetros analisados melhoraram nesses questionários, incluindo sintomas gastrointestinais, somatização, aquela pessoa que pega os problemas e internaliza, pensamento obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade, hostilidade ao enfesado aí, e até ideação paranoica. Tudo isso diminuiu o uso do probiótico, além de diminuir a taxa de excreção de cortisol. Então, realmente, as pessoas tiveram uma mudança de mentalidade, levou-as aqui, foi avaliar a mentalidade, e também a resposta fisiológica de diminuição desse cortisol, que é maravilhoso. Temos ainda pré-bióticos conseguindo impactar a saúde mental. Então, nesse estudo aqui, eles trazem para a gente alguns pré-bióticos, reduzindo o cortisol ao acordar e podendo mexer na saúde emocional de indivíduos saudáveis. Então, aqui eles testaram o FOS, o frutoligosacarídeo, e também o GOS, o galactoligosacarídeo. E o GOS foi mais interessante nesse sentido. Ah, Jefferson, então vou prescrever prebiótico. Não, eu vou estimular meu paciente a comer fibra, comer vegetais, fonte de GOS, feijão. Feijão é fonte de galactoligosacarídeo. Então, comer feijão no almoço, comer linhaça, lentilha, grão de bico, é isso, tá? É isso que a gente tem que estimular o nosso paciente a fazer. Alimentos fermentados também parecem ser capazes de modular minha saúde mental. Então, aqui é um estudo para vocês lerem com calma, sobre alimentos fermentados, microbiota de saúde mental. Então, a prática ancestral encontrando a nutrição psiquiátrica, a psiquiatria nutricional, tá? É algo bem interessante.
E eu gosto sempre de trazer, quem já viu aulas minhas, de trazer qual que é a ideia aqui para vocês. Então, a ideia na prática não é trazer tudo mastigado e principalmente trazer protocolos. É trazer a ideia que cada um, com os seus estudos, quando for atender um paciente, vai ter o tato de determinar qual é o melhor tratamento daquele paciente, que não existe protocolo. Então, só para a gente ver aqui um estudinho de caso, digamos assim, sobre o tema. Então, imaginem que essa aqui é a Lia. Então, essa aqui é a nossa paciente. A Lia, ela tem problemas gastrointestinais, mas a Lia também tem problemas como problemas no trabalho, a Lia também tem problemas no relacionamento, a Lia também tem ansiedade e estresse. Pegando tudo isso, né, esses são problemas de ordem mental que afetam muito mais do que os gastrointestinais. A Lia nem lembra que ela tem problema gastrointestinal, ela nem relata isso na consulta. Mas na consulta, numa anamnese bem feita, a gente ainda identifica outros problemas, como um sobrepeso, a gente identifica que a Lia está cansada, fadigada, que ela tem depressão, que ela tem candidias de recorrência. Mas, Jefferson, a gente identifica mais coisas ainda. A gente vê que ela tem problemas gastrointestinais, quando a gente pega, avalia a anamnese. Pegando o exame de sangue, a gente vê que ela tem dislipidemia, que ela tem resistência à insulina, e ainda tem um quadro de insônia. E aí já viu uma breve conexão da insônia com a saúde intestinal. Então, tudo isso aqui a gente tem que lembrar que são manifestações que podem representar o mesmo problema central, que é a desbiose. Isso aqui são manifestações, não são não é o que está causando, isso aqui é o que está sendo desencadeado. O que pode ser a causa? Como na anamnese bem feita da Lia, eu identifiquei que ela tem uma baixa ingestão de fibra, ela é sedentária, a atividade física é essencial para a saúde intestinal. Também anotem isso aí. Nós temos que estimular nossos pacientes a fazer atividade física, a se exercitarem. Nós temos também a hipocloridria, né, com uma baixa produção de ácido, seja ela medicamentosa ou não, na Lia. A má mastigação, quadro de compulsão alimentar, geram excessos e espiritualidade ruim. No caso da Lia, esses são os fatores que podem estar causando essa desbiose. Mas essa é a Lia. Vamos trazer aqui, por exemplo, o Beto. O Beto, ele tem outros problemas. Excesso de álcool, aditivo químico, excesso de gordura na alimentação, carboidrato refinado, de medicamento em excesso, baixa vitamina D, resposta imune. Ou seja, o Beto tem fatores completamente diferentes da Lia. Como é que eu vou tratar os dois iguais? Se o problema dos dois é diferente, se eles têm fatores diferentes que eu devo dar foco. Então, na prática clínica, qual que é o objetivo? É pensar naqueles 21 fatores que podem impactar a minha saúde sistêmica por meio da microbiota. Na anamnese bem feita, identificar quais eles são mais presentes no meu paciente. Com isso, eu gosto de selecioná-los em grupos, então classificá-los em hábitos de vida, fisiopatologia e hábitos alimentares. E pensando nessa classificação, que eu vou propor a minha conduta terapêutica. Então, por exemplo, para a espiritualidade, uma mastigação, ciclo circadiano e sedentarismo, qual a minha conduta? Orientação, aconselhamento, encaminhamento profissional, com psicólogo, com educador físico. Essa é a minha conduta. Tá? Sobre o fisiopatológico, muitas vezes, suporte fisiológico, repor uma carência nutricional. Suplementos podem ajudar, como a qualidade de betaína, no caso da hipocloridria. Retirada de automedicação, paciente que toma medicação prescrita, tudo certo, a gente não mexe, de forma alguma. Agora, o paciente que está com automedicação, nós temos o dever de advertir que isso é errado, tá? E para ele buscar um acompanhamento profissional adequado. E nos hábitos alimentares? Aí que entra a nossa educação nutricional e planejamento alimentar. Se esses são os fatores que eu identifiquei no meu paciente, são esses fatores que eu vou trabalhar. Não existe protocolo, existe protocolo. E quem vai determinar essa conduta são vocês. Estudando, a gente vai identificando mais fatores que impactam, podem estar causando aquele quadro, aquele paciente. Os pacientes, via de regra, não são exceção. Eles são a regra, via de regra, né? Como o próprio nome diz. Então, não tem essa questão de não, mas essa é o... Não, via de regra, o básico resolve. Água, fibra, se exercitar, mastigação, resolve saúde intestinal de 90% da população. As exceções que vão ter problemas mais graves. Então, mas fazendo o básico bem feito, a gente resolve o problema da maioria das pessoas. Então, lembrando desses principais fatores, eu destacaria
como a falta de fibra, o principal deles, com a baixa de vitamina D e de outros nutrientes, como o outro principal, então a desnutrição, e ainda o uso de fármacos, impactando a saúde intestinal de forma bem importante. Então, se atentem a isso, deem uma lida com calma, pesquisem sobre esses pontos e realmente para a gente ter um tratamento individualizado do nosso paciente. Queria trazer aqui um modo diferente de enxergar a situação. Então, essa frase aqui para mim é sensacional. Ela traz que quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Então, muitas vezes, tem um olhar diferenciado para aquele paciente, que muitas vezes a gente ignora a saúde intestinal dele e pensa, olha que importante, que a saúde intestinal se limita a evacuar diariamente com consistência boa. A gente tem que lembrar que o intestino, ele tem 7 principais funções: digestiva, absortiva, neuroendócrina, excretória e também imunológica. Temos várias funções desse intestino. E pode ser que a função evacuatória esteja preservada, mas e de barreira intestinal, né? Que a função excretória esteja preservada, ou seja, o paciente que evacua diariamente, consistência boa, etc. Mas que na prática, quando você vai investigar e vai ver como é que é a saúde imunológica, está ruim. E pode ser por conta do intestino. Ou a saúde mental está ruim. E pode passar pela saúde intestinal. Então, a gente se atentar que realmente essa visão ampla é o que nos deve trazer o nosso conhecimento e o nosso norte para a nossa prática nutricional. Essa aqui que é do Consciência, mais uma vez, agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho para essa visão um pouco mais completa e rica sobre o eixo intestino-cérebro. Então, a gente viu como o intestino impacta, por exemplo, a produção de cortisol, impacta a minha neuroinflamação, mexendo em neurotransmissores, podendo levar a queda de serotonina, ansiedade, queda de melatonina, problemas de sono, queda de dopamina, depressão. Então, alterações a nível mental e também como a saúde mental impacta o intestino. Então, pessoas que têm muito estresse, muita ansiedade externa, isso pode prejudicar a saúde intestinal por meio da resposta imune, do cortisol que gera imunossupressão, da hiperpermeabilidade e por aí vai.